Também. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um minutinho sobre a arte de viver novamente com o nosso Leituras com o Mate. Eu espero que seja de grande proveito as reflexões que nós estaremos fazendo aqui hoje. Só para relembrar, ontem nós falamos sobre a questão de desempenhar bem o papel que lhe foi dado e também tudo tem um bom motivo para acontecer, né? Hoje nós já estamos aqui, né, para falar que a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Essa é uma reflexão muito significativa, porque muitas vezes nós passamos a procurar felicidade dizendo assim: eu vou ser feliz quando eu conseguir tal emprego, eu vou ser feliz quando eu conseguir comprar tal carro, eu vou ser feliz quando os meus filhos estiverem feito isso. Então, geralmente, nós colocamos a nossa felicidade em algo que é externo a nós. E hoje, né, o Epícteto vem nos dizer que a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. Então vamos lá para mais um tópico, né, mais um apontamento do Epícteto. A liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Lembra, sempre ele está falando de um sujeito livre, desapegado, de um sujeito que não está preso a condições que são lhe impostas, que é um sujeito que tem a liberdade tanto das suas ações quanto dos seus pensamentos. Então, a liberdade é o único objetivo que tem valor na vida. Nós a conquistamos deixando de lado as coisas que estão fora do nosso controle. A gente já vem falando disso. Não podemos ter o coração leve se nossa mente é um poço lastimável de medos e ambições. Você quer ser invencível? Pergunta boa. Então, não lute com aquilo sobre o qual você não tem verdadeiro controle. Apontamento que nós já fizemos em um dos vídeos passados, hein? Que não é pra gente se preocupar com aquilo que a gente não tem o controle. Veja bem. Sua felicidade depende de 3 coisas que estão todas sobre o seu poder. Sua vontade, as suas ideias a respeito do acontecimento em que está envolvido e o uso que você faz das suas ideias. Então vamos lá. Para sermos felizes, Epicteto nos diz que nós temos o poder sobre 3 coisas, que é a nossa vontade, as ideias que nós temos sobre os acontecimentos em que nós estamos envolvidos. Lembra, o pensamento sobre um fato que nos acomete e o uso que eu faço dessas ideias. A autêntica felicidade é sempre independente de condições externas. Pratique com maior zelo a indiferença às condições externas. A sua felicidade só pode ser encontrada interiormente. Como é fácil ficarmos deslumbrados e sermos iludidos pela eloquência, pelos altos cargos, pelos títulos acadêmicos, pelas grandes honrarias, pelos objetos elegantes, roupas caras e pela atitude envolvente. Não cometa o erro de supor que as celebridades, as figuras públicas, os líderes políticos, os ricos e as pessoas com grandes dotes intelectuais e artísticos são necessariamente felizes. Supor que
supor tal coisa seria estar desnorteado pelas aparências e o levaria a duvidar de si mesmo. Lembre-se, verdadeira essência do bem só pode ser encontrada nas coisas que estão sob o seu controle. Se você estiver sempre isso em mente, ficará muito menos vulnerável à falsa inveja ou à sensação de abandono, comparando-se desprezivelmente com os outros e as suas realizações. Pare de aspirar a ser outra coisa além do melhor que você é, porque isso está sob o seu controle. Então veja bem, durante as leituras que nós viemos fazendo, né, no decorrer, né, do nosso livro A Arte de Viver, uma coisa bem marcada, né, que o filósofo nos fala, da importância que você tem que ter em relação àquilo que é o seu pensamento, aquilo que é a sua visão sobre as coisas que acontecem na sua vida. Então, nós não devemos, né, estar apegados às aparências, aquilo que nos é mostrado, né? Então, nós temos aí pessoas que passam pra gente que elas são pessoas de sucesso, que elas são felizes, que elas têm posses, e tudo isso nos dá, na verdade, né, uma falsa impressão de que essas pessoas têm tudo e são super felizes e estão super bem. E quando a gente para comparar a vida delas com a nossa vida, isso vai, lógico, gerar uma grande insatisfação, uma insatisfação tremenda, porque essas coisas, né, os bens materiais, a fama, né, ou até mesmo a beleza, tudo isso são coisas exteriores, são coisas que podem mudar, para cada momento pode mudar. Agora, a raiz, a integridade, como você é, o seu pensamento, aquilo que você acredita, né? Os princípios que você tem, tudo isso estão dentro do seu controle. É você que pode controlar tudo isso. E aí, ele nos alerta, além de tudo, assim, ele nos alerta gritantemente que é para a gente se preocupar com isso, com as questões que nós temos o controle, que são as coisas que estão dentro de nós, que são os nossos pensamentos, né? E até mesmo a nossa ação diante dos acontecimentos. Como nós vamos reagir aos acontecimentos, as nossas falas, né? A nossa postura diante de alguma coisa, a nossa visão diante de um problema. Isso nós temos o controle. E aí, quando ele coloca que todas as vezes que nós estamos olhando para essas situações que são externas a nós, que acaba nos gerando inveja, que acaba nos gerando uma sensação de abandono, isso, né, vai fazer com que o nosso foco, né, o nosso objetivo saia daquilo que deveria ser e não vai nos gerar o sentimento, né, que é de completude, de felicidade, de paz interior, que é o que nós todos, na verdade, buscamos e almejamos quando nós passamos de um nível de pensamentos que são pensamentos
materialistas e estamos num nível de evolução interna, né? Um desenvolvimento psíquico. E aí, a única coisa que nós devemos sempre procurar é melhorar a nós mesmos, porque isso é o que vai fazer com que nós possamos encontrar a verdadeira felicidade. Não é melhorar, né, a casa que você mora, não é melhorar o carro que você anda, não é melhorar a roupa que você veste, não é melhorar o aspecto físico que você tem que vai trazer felicidade para você. Essa é uma felicidade ilusória, porque o carro você pode perder, né? A casa você pode perder. O seu corpo, o tempo vai mudar, né? Hoje você está jovem, saudável e talvez daqui a alguns anos, na sua velhice, você não vai ter mais aquela característica física, você não vai ter mais aquela energia, você às vezes pode ficar doente. Então, todas essas coisas são coisas das quais nós não podemos controlar, né? Agora, quando eu me torno melhor a cada dia internamente, quando eu paro para refletir a cada dia sobre as minhas atitudes, eu consigo encontrar um equilíbrio diante das coisas que estão acontecendo. Eu consigo não reagir só pelas minhas emoções. Quando eu consigo ver o verdadeiro valor que eu tenho, né? Quando eu consigo perceber as coisas boas que eu tenho e valorizá-las e apreciá-las, né? Quando eu consigo perceber que a cada dia eu tenho conseguido me elevar, né? Não para que o outro possa perceber isso, mas aquilo que você consegue perceber em você. Quando você conseguir perceber que você antes era uma pessoa que era explosiva, que às vezes brigava por qualquer coisa, que você não se controlava diante de uma situação de tensão e que hoje você com serenidade passa por uma situação dessa e você consegue esperar para poder dar uma resposta, que você consegue refletir antes de falar alguma coisa para alguém, que você aguarda o momento ideal para fazer algumas colocações. Isso quer dizer que você está melhor para você. E o que importa nessa vida é você estar sempre se comparando com você mesmo. Como você está hoje e como você vai estar daqui a algum tempo, você só vai saber se você puder parar e fazer essas reflexões, identificar como você está hoje e quais são as mudanças que você vai poder perceber daqui a algum tempo. E para que essas mudanças ocorram, você tem que conseguir fazer reflexões internas. Você precisa pensar e refletir não sobre quais os bens materiais que você vai adquirir, ou quais as posses que você vai ter, ou quantas curtidas você vai receber, ou quantos amigos e seguidores você terá. Não são essas coisas que têm um verdadeiro valor, mas sim, né? Se você conseguiu mudar alguma coisa que não levava você a encontrar sua paz, certo? Então, hoje, o primeiro apontamento do Epicteto é: a felicidade só pode ser encontrada dentro de nós. E um outro pequeno apontamento que ele nos faz é: ninguém pode ferir você.
As pessoas não têm o poder de ferir você. Mesmo que alguém o agrida verbalmente ou até mesmo fisicamente. Mesmo que você seja insultado, você pode escolher encarar o que está acontecendo como um insulto ou não. É aquela coisa, quando alguém te xinga ou quando alguém fala alguma coisa desagradável para você, você pode encarar isso como uma ofensa ou não. Se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Na verdade, quando alguém fala alguma coisa para você que gera uma emoção em você, é bom você parar e refletir, porque não é a fala do outro que está gerando em você, né, a irritação, mas é você que para naquele momento e de alguma forma aquilo que a pessoa disse condiz com aquilo que você é, com aquilo que você tem dentro de você. E aí eu sempre digo assim, né, quando é num atendimento psicanalítico, né, a gente vai conversar com as pessoas e aí geralmente acontece da seguinte forma: quando alguém fala alguma coisa para você e você se irrita, é porque aquela coisa colou, sabe? E é assim, porque nada tira a gente da nossa situação, vamos pensar, do nosso controle emocional, se não existe aonde pegar. Se uma fala te irritou, é porque ela colou em algum lugar. E se ela colou em algum lugar, é porque tem alguma coisa em você que aquela fala tem um significado. Então, se alguém o irrita, a única coisa capaz de irritá-lo é a sua própria reação. Portanto, quando aparentemente alguém estiver provocando você, lembre-se de que é apenas a sua avaliação do incidente que vai causar essa reação. Então, é como você vê o fato que vai causar todas as sensações internas em você. Não deixe que as suas emoções sejam desencadeadas por meras aparências. Tente simplesmente não agir no momento. Qual é sempre o princípio que o Epicteto nos traz? Ele fala: espere para ter uma reação. Espere para tomar uma decisão. Espere um pouco para comprar alguma coisa. Aguarde um pouquinho até com que as emoções que estão fluídas ali, elas se acalmem e você possa então encontrar um momento para a reflexão. Porque sabe o que realmente acontece? Quando nós somos tomados pelas nossas emoções, a nossa razão parece que sai de cena, né? Ela parece que ela vai dormir, né? Quando a emoção vem, parece que a razão sai do seu lugar, né? É assim, é como se a razão e a emoção elas não conseguissem caminhar de mãos dadas. Elas podem andar próximas, mas não de mãos dadas. Então, quando a emoção vem,
aquela situação que eleva você para um momento muito de rompante, né? Essa emoção que faz borbulhar tudo isso, ela faz com que a razão não fique presente. Porque naquele momento seu corpo está tomado por sensações, por o coração dispara, né? Começa vamos pensar assim, até as pessoas da neurociência dizem que falta um certo nível de oxigenação no cérebro, porque você naquele momento está com o seu corpo funcionando de uma outra forma e isso deixa a sua mente inebriada e você não consegue refletir. Então ele diz pra gente que neste momento em que uma pessoa te irritou, te ofendeu ou aconteceu alguma coisa que tira você do seu nível de controle emocional, que você não reaja nesse momento. Afaste-se dessa situação, procure ter dela uma visão mais ampla e recomponha-se para depois agir. Então, na verdade, a percepção que ele tem é essa: ninguém pode ferir você, porque a única pessoa que tem o poder sobre vamos pensar, a interpretação que você vai ter de alguma coisa é você. Então, a forma como você vai ver algo, a forma como você vai, né, entender algo, né, a forma como você vai fazer ali a sua interpretação de uma situação, né, essa forma, ela é apenas sua. É você que tem o poder e o domínio sobre isso. Não tem outra pessoa. Então, não se deixe, né, afligir aí por essas emoções despertadas desenfreadamente, né? Exercite o controle das suas emoções. Você pode, ao invés de reagir no momento em que as coisas estão acontecendo, você pode aguardar. E existe muitos livros que falam sobre a questão de você tentar mudar a sua forma de comportamento diante de algumas situações, e eles sempre dão algumas dicas significativas. Esses dias eu estava lendo um outro livro que nos dizia o seguinte: nada como você contar, né? A coisa do contar, conta até 10, lembra que ela fala assim? Conta até 10 quando alguma coisa acontece com você e você, antes de você reagir ou de você tomar uma decisão, a fala é conte até 10, né? Então, é isso, realmente, diante de uma reação que você vai ter, que foi desencadeada por alguma pessoa, alguma situação, né? O que você está fazendo em relação àquilo, né, que a pessoa te falou, né, ou diante de uma situação que está acontecendo, aquilo que você vai fazer, né, a sua reação diante da atitude do outro é do seu controle. Não está no controle da outra pessoa a sua reação, o seu pensamento, a forma como você interpreta. Lembra? Isso está sobre o seu controle. Então, se você, né, tem o poder de controlar
as coisas que estão acontecendo internamente a você, você pode gerenciar tudo na sua vida. Então, ninguém vai te ferir a não ser você mesmo, porque você é que vai capturar aquilo, vai deixar aquilo colar em você e você vai reagir sem racionalizar, sem aguardar o momento para que as coisas se acalmem emocionalmente, né? Diante da cola ali, de alguma coisa que colou em você, para que você possa reagir. Isso está acontecendo, não é por causa do outro, é porque você está se permitindo. É você que permite com que isso aconteça na sua vida. Então hoje as reflexões são reflexões muito profundas. Por mais que a gente diga, né, a cada encontro, a fala, os apontamentos, né, do Epícteto para nós, ele faz com que você tenha a impressão de que cada dia uma coisa é mais importante que a outra. Mas na verdade ele está sempre falando sobre as mesmas coisas que são essenciais para você encontrar a felicidade e a virtude na sua vida. Ele sempre está trazendo reflexões que vão rodeando, vão bordejando, né? A mesma essência, vamos dizer assim. A mesma essência. É isso que ele está fazendo. Ele está sempre colocando coisas para que você, situações, para que você possa refletir algo que está na essência. E a essência é que você tem poder sobre a sua vontade. Você tem poder sobre as ideias a respeito do acontecimento em que você está envolvido. E você tem o poder sobre o uso que você vai fazer dessas ideias a respeito dos acontecimentos. Então, vontade, o pensamento que você faz sobre as coisas que acontecem e o uso desses pensamentos diante, né, dos acontecimentos, você tem o poder sobre eles. Você é capaz de controlar isso. Não é outra pessoa. E que se você se sente ofendido, é porque essa sensação, essa emoção que foi despertada em você, você está permitindo, lembra? Você está deixando ela acontecer. Porque colou, algo colou. Se não tivesse colado, não ia despertar essa emoção em você. Então, eu desejo para você hoje um dia em que você pode buscar momentos de felicidade interna, lembrando sempre que tudo o que você precisa fazer é comparar você com você mesmo e não com o outro, porque no outro nós não temos o controle, né? Aquilo que é do outro, nós não temos o controle. Nós controlamos a nós mesmos sempre, a nossa vontade, os nossos pensamentos e as nossas ações diante dos pensamentos. E comparar, né? Me comparar com uma outra pessoa é muito injusto, porque a outra pessoa tem o controle pelas coisas dela e eu tenho controle
pelas minhas coisas. E nós somos pessoas diferentes. E cada uma tem que se preocupar com a melhoria daquilo que é seu, a sua vontade, o seu pensamento diante das situações, né? As suas reações diante dos acontecimentos. É com isso que nós temos que nos preocupar e não com aquilo que nós não podemos controlar. E você só vai se sentir ferido por alguém, né? Se você entender que o outro tem o poder, mas na verdade quem tem o poder é você. Então ninguém vai poder te ofender, te magoar, te ferir, a não ser você mesmo. Eu sei que é uma dura constatação, mas mesmo para as pessoas que pensam que não, isso não é verdade, você pode parar um minutinho e refletir que não é o outro que te fere, é você diante, né, daquela situação que vai reagir de uma forma ou que está pensando de uma forma, interpretando um acontecimento de uma forma que vai dar a impressão que é o outro, mas na verdade você que está interpretando, você que está pensando, você é que está aí no controle. Lembra? O poder é seu sobre a sua vontade, sobre as ideias que você faz dos acontecimentos e sobre a ação que você vai ter diante dessas ideias. Eu desejo para você um ótimo dia e que você possa não permitir que você mesmo se fira e que você consiga, de verdade, tentar aí deixar com que a felicidade seja vista por você, porque ela está dentro de você, escondidinha aí. Você só precisa encontrar, beleza? Então, eu deixo vocês hoje com essas duas reflexões do Epícteto sobre a arte de viver e que amanhã nós possamos estar juntos, refletindo mais um pouquinho sobre a nossa evolução, aquilo que vai realmente fazer com que a gente encontre a verdadeira felicidade, que é a melhoria a cada dia de nós mesmos. Um grande abraço, um grande beijo para todos. Obrigado por aqueles que me acompanharam até agora. E amanhã temos mais um Leituras com Mate. Aguardo vocês aqui para as reflexões. Um ótimo dia. Deixa eu... Oi!